Olá, eu sou a Andréa. E eu sou a Dani. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. E hoje o papo tá bem interessante com uma montadora que sempre tá aqui com a gente. É verdade, essa montadora já tá aqui quase frequentemente, cada hora com um assunto diferente. Hoje é um assunto também que a gente ainda, com ela, pelo menos nós não abordamos ainda. Pois é, que a gente vai falar sobre a questão de treinamento, Isso. de recursos humanos. A importância de ter isso, do... né? Porque hoje tá difícil achar mão de obra, né, gente? Em todos os setores. Então, eu acho que é a saída aí para controlar essa falta de profissionais. Então, hoje está aqui com a gente no nosso sofá a Maria Luísa Delavi, que é a Malu, que é diretora de Pessoas e Cultura da Scania, Operações Comerciais Brasil e Scania Academy. Isso mesmo. Muito bem-vinda, Malu. Eu posso te chamar de Malu? Pode, fica à vontade. Obrigada, então, por ter aceito. Bom, só pela definição aí do seu cargo, a gente já percebe que você, provavelmente, tem aquela experiência, já passou por vários departamentos ali, a gente já conversou, teve a oportunidade de conversar, já a sua história é muito legal. Queria que você contasse, dividisse, então, aqui no nosso programa, um pouquinho da sua trajetória, né, quando você entrou na Scania, por tudo que você passou, enfim, para depois a gente entrar realmente no que hoje você faz. Tá bom. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, falar um pouco, né, de profissão, de educação, de treinamento, de formação de pessoas, que é o que eu fiz a vida inteira, né, desde que eu me formei, sempre quis trabalhar com educação e comecei a minha carreira com educação de vários formatos, e aí agora há uns 30 anos, 31 anos eu estou na Scania, sempre na área de pessoas e cultura, muito focado em treinamento, né, no início, durante um bom tempo, depois acabei abrangendo outras áreas de recursos humanos. Hoje eu dirijo a área comercial, né, no que diz respeito a treinamento, desenvolvimento, seleção, enfim, todos os temas relacionados a recursos humanos, e a gente faz um trabalho aí de levar para as pessoas conhecimento, atualização de conhecimento, formação, direcionamento de carreira, para que a gente possa contribuir sempre com a organização e com o negócio, trazendo as pessoas mais preparadas para fazer frente às demandas do dia a dia, né? Então é uma abrangência bastante grande que a gente atua para poder entregar um profissional bem preparado, treinado nas nossas operações. E hoje você sente uma dificuldade, por exemplo, para ter mão de obras em certos segmentos dentro da Scania, por exemplo, né? E de que maneira que vocês conseguem trabalhar isso para tornar alguns setores ali mais atrativos, né, para captar esses jovens, entender um pouquinho da operação, aonde que você sente mais, o que vocês fazem para tentar sanar um pouquinho esse déficit? Hoje nós temos, atualmente, né, a gente está se deparando com uma dificuldade bastante grande de encontrar mão de obra para as nossas oficinas, né, para as nossas concessionárias, que é a mão de obra de mecânico especializado para caminhões pesados, que é uma formação bastante complexa, ela leva um certo tempo para a gente poder formar o profissional, mesmo que ele já venha com algum conhecimento de mercado ou uma formação de uma escola técnica, para ele se especializar em um caminhão Scania, a gente tem aí uma trajetória de capacitação específica que vai até 5 anos, dependendo da área que ele se especializa. Então a gente tem várias frentes, a gente tem os treinamentos que são para quem já tem um conhecimento e vai se especializar no nosso produto, no nosso segmento. A gente tem treinamento para quem é iniciante, que nunca trabalhou, então treinamentos mais básicos para ele começar como auxiliar na oficina, e aí depois ele vai também se especializando e aí vai conseguindo ter os outros cargos, né, que a gente tem na oficina. A gente tem cursos também, parcerias com escolas técnicas para formação já do profissional em nível técnico, então ele faz uma capacitação maior na fase escolar, chega um pouco mais preparado para nós em termos de conhecimento técnico e já pode entrar como um mecânico 1 na nossa oficina e não como auxiliar. Então a gente tem várias frentes, porque a gente entende que no mercado hoje a gente tem vários públicos, cada público tem um nível de conhecimento ou de maturidade profissional e a gente precisa então oferecer para todos esses públicos alternativas diferentes de conhecimento, de aperfeiçoamento para ser atrativo, né? Senão eu acabo atendendo só um segmento e aí eu diminuo a minha atratividade. E como a gente está com a escassez hoje de mão de obra, que não é um
um privilégio nosso, infelizmente. No mundo inteiro a gente está passando por isso, né? A Europa teve esse problema, iniciou antes do que nós, mas agora aqui está bastante forte, na América Latina também. Então, a gente tem que cada vez ofertar diferentes soluções, como a gente fala no caminhão, que é para a gente poder resolver as questões que a gente tem hoje, né? Então, essa capacitação, ela tem vários modelos que é para poder... E você entende o motivo, na sua visão, né? Já que você também já passou por vários departamentos, tem essa questão da educação bem forte dentro de você. Você acha que o que é esse motivo na sua opinião que está fazendo os jovens, porque no caminhão a gente entende, né? Falta de desafios, estrada ruim, insegurança, enfim, tem uma série de falta de valorização e afasta o motorista do caminhão. E na questão ali da mão de obra de oficina, o que você enxerga que hoje é um empecilho para o jovem falar, poxa, porque hoje em dia é tão legal, né? Tão tecnológico, o caminho é tecnológico, né? Mas deveria ser atrativo, né? Mas hoje não me parece mais ser. Você tem uma opinião sobre isso? Sim, tenho. Eu acho que hoje a gente tem um pouco ainda, a sociedade não conhece muito bem como é essa profissão e o que ela hoje precisa ter de conhecimento para fazer. Então, talvez exista aí um olhar para uma formação mais simples ou para um trabalho mais duro, um trabalho que exija mais do profissional, porque o que a gente conhece de oficina mecânica, falando na sociedade em geral? Às vezes aquela oficina que está perto de casa, a oficina do carro, onde eu fui com meu pai, com a minha mãe. Então, a graxa. O pouco glamour. Sentar no chão, deitar no chão, sujo. Então, esse olhar, ele é muito comum. Agora, o olhar do mecânico de caminhão pesado já não é tão divulgado, né? Então, o que a gente entende? Que os jovens hoje, eles têm pouca visibilidade em relação a isso, né? Não tem conhecimento, e também pela falta de divulgação, que é o que a gente está trabalhando agora, né? Divulgar muito mais essa profissão, para que as pessoas conheçam mais e conheçam melhor como ela é e o que ela pode oferecer. Mas, por outro lado, não é só isso. A gente tem hoje uma gama de profissões muito maior do que nós tínhamos no passado. Então, as pessoas têm mais opção de escolha para trabalhar. A gente tem hoje a possibilidade de um trabalho digital, de um trabalho que eu posso fazer da minha casa ou de qualquer lugar. Isso atrai muito as pessoas. Por quê? Claro, é um conforto, né? Eu trabalhar de casa, eu não tenho deslocamento, não tenho que estar no trânsito ou usar um transporte. Então, isso traz um conforto para as pessoas. E com a pandemia, a gente acabou trazendo o home office para o Brasil de uma forma totalmente inesperada, mas ele veio para ficar. Então, as pessoas falam assim, eu quero um trabalho que me permita, pelo menos uma vez ou duas vezes por semana, ficar na minha casa. Poder ali ter uma flexibilidade de horário na minha vida, que me ajuda nas questões pessoais. E para mecânico de oficina, a gente não tem essa possibilidade. Claro, tem que estar lá, né? Tem que ir presencial. Então, assim, a gente entende que a gente concorre um pouco com esse mercado de profissões diferenciado que surgiu e que vem surgindo com a transformação do mundo mesmo, né? Então, o que a gente quer levar? A gente quer mostrar para esse pessoal que, olha, trabalhar com esse caminhão tem uma tecnologia, tem conhecimentos de automação, tem coisas muito interessantes que você pode aprender, que vai contribuir para a sua trajetória profissional, mas você precisa estar com a gente na oficina. Então, é levar um pouco dessa informação para as pessoas poderem olhar e falar, nossa, aqui é um caminho que eu posso evoluir, seguir, né? Fazer carreira, crescer, e eu não conhecia, ou eu tinha uma visão talvez pequena ou distorcida de como é trabalhar com mecânica. Pois e eu acho que essa carência também deve existir em automóveis, né? Quando se fala nessa categoria mecânica, eu acho que deve existir essa carência. E pegando um pouco carona nessa questão, né, da gente falar da atratividade, você sente uma dificuldade também, né, às vezes até de ter bons mecânicos, mas eles de repente quererem ir para automóveis em vez de ir para caminhões, justamente por causa do tamanho, por achar que aquilo vai ser pesado demais, eu vou pegar muito no pesado, automóveis é um pouco mais leve, digamos assim, ou mais atrativo, enfim... como que consegue, né? Isso não, é difícil a gente ter um trabalhador
mecânico que migre, de caminhão pesado, que migre para automóvel. A gente tem muito o inverso, o do carro, do leve para o pesado. Que interessante, mas isso tem a ver com salário, alguma coisa nesse tem sentido? A ver com remuneração, um pouco, mas tem a ver também com pensando assim no mecânico, né? Então ele fala, eu trabalho com caminhão, com carro pequeno. Nossa, eu quero trabalhar com caminhão, né? Porque é um crescimento, eu tenho que aprender mais, eu tenho que conhecer mais, eu tenho que me desenvolver mais. Então eu como mecânico, para quem gosta da profissão, né? E tem paixão por ser mecânico, para ele é uma evolução de profissão. Então isso a gente aumentando o currículo dele. Aumentando o currículo dele. Não, aí você já está falando de profissionais, né? Já de profissionais. Agora, quando você vai, por exemplo, porque vocês buscam também, né? Estudantes, sim, senais, enfim. Sim. E aí, lá já existe esse conhecimento dessa vantagem maior em relação aos pesados, ou lá você também tem essa dificuldade? Não, nas escolas, nas formações técnicas ainda não. Tá. Ali eles conhecem tanto na escola técnica o automóvel, né? O leve, o pesado, e aí ele tem uma noção. Então ali ele vai um pouco mais por aptidão. Eu gosto mais de carro, eu gosto mais de caminhão, então eles se dividem dessa forma, né? Então ali ele mas o profissional, depois que ele começa com mecânica, muitas vezes ele migra. E dentro desse conceito que você está falando sobre essas oportunidades do treinamento que vocês entenderam que poderia ser uma forma, é daí que nasce a Scania Academy ou são projetos paralelos? Não, a Scania Academy ela já existe na Scania há muitos anos, é um conceito aí, deve ter uns 15, 20 anos. Sim. Começou na Suécia, uma área que estaria ali preparando todo o conhecimento técnico do nosso produto para disponibilizar para os diversos mercados no mundo, para que ele fosse adaptado, traduzido, para treinar os profissionais das concessionárias ao redor do mundo. Então, a Scania Academy na Suécia tinha esse foco, pura e exclusivamente capacitação técnica. De quem já está lá dentro. De quem já está lá dentro. Com o tempo, isso foi mudando, isso foi evoluindo. A gente foi percebendo, não só a Scania, mas com a transformação do mundo até que eu comentei, a gente começou a ter que formar não só na parte técnica, mas a gente também precisou começar a dar um pouco de formação ali, na parte básica, na parte comportamental, treinar as pessoas para utilizar um equipamento de computação, por exemplo, ou para utilizar um processo de trabalho que foi implementado, né? As empresas grandes, né, normalmente têm os modelos de trabalho, até para poder manter um padrão de atendimento, um padrão de qualidade de serviço igual nos diversos pontos. É necessário você ter processo para que as pessoas sigam, né, para você ter esse trabalho muito similar. Então, aí a Academy começou a ampliar o seu escopo aqui no Brasil de capacitação. Não, mesmo na Suécia. Foi ampliando em todo. Foi ampliando em todo. E aí, mais ou menos, diga. Não, continua, porque depois eu aproveito o raciocínio. Mais ou menos uns 20, talvez 20 anos, 15 anos atrás, a gente começou a mudar. Aqui no Brasil, a gente trouxe o conceito como nome, Scania Academy, para cá. Até então, a gente chamava de escola técnica. O nome era esse, antes. E aí passou a ser Scania Academy. Então, é uma academia de conhecimento. Então, eu vou ter outros treinamentos lá. Então, eu vou ter informática, eu vou ter a parte de força de vendas, eu vou ter a parte de consultor de serviços. Hoje, a gente tem também treinamentos para as lideranças das concessionárias. E a gente continuou muito forte na parte técnica, que é para os mecânicos, mas incluindo para os mecânicos também o conhecimento básico e um pouco de formação também em relacionamento, trabalho em equipe, conceitos de qualidade, conceitos de cliente, satisfação de cliente. A filosofia do Scania Way que a gente tem hoje, a gente divulga para eles, então eles conhecem esses conceitos também. E em todos os nossos treinamentos, sempre no início do treinamento, na segunda-feira, a gente repassa os conceitos do Scania Way, que é para reforçar. E dentro do Scania Way, a gente tem muito da parte de qualidade, a disponibilidade, a produtividade, o relacionamento, o respeito, integridade, a parte de segurança, que é muito importante também. Então, isso é muito falado. E aí, a Scania Academy, ela foi ampliando. Que legal. Né? E aí, a gente começou a fazer o treinamento
para diversos públicos e também abordando diversos temas, e não só mais os temas técnicos como era antigamente. E também com a própria implementação de automatizações, hoje a gente faz muito treinamento de digitalização, de tecnologia digital, porque eu tenho que ensinar a usar um sistema, né? Então, eu tenho um sistema para suportar a área de vendas. Eu preciso treinar os vendedores para usar esse sistema. Então, não é um treinamento técnico, mas é um treinamento de uma ferramenta que é utilizada para o trabalho e que eu preciso ensinar as pessoas a utilizar. Entendi. Malu, esse treinamento, você tem percebido, né, a necessidade de mais treinamentos, porque a tecnologia ela está avançando a passos muito mais rápidos do que muito mais no passado. E aí eu queria saber se isso também acontece com as reciclagens e treinamentos, eles serem mais acontecerem mais rápidos, assim, em intervalos do que no passado, e quando que você acha que aconteceu essa virada de chave? Hoje a gente tem no nosso portfólio um volume de treinamentos muito maior, né? Porque antes nós tínhamos os programas e eles eram mais estáveis, eles eram mais perenes. Eu fazia um programa 3, 4 anos, sem precisar fazer alteração. Hoje eu não tenho mais um programa que ele dure 3, 4 anos sem alteração. Todo ano a gente revisa os conteúdos, todo ano tem novidade. Sim. E todo ano eu preciso atualizar o conteúdo, atualizar o nosso instrutor para que ele atualize o nosso público, né? O público que a gente treina. Então, a gente tem que mantém o portfólio, mas a gente vai mudando as versões, ou vai atualizando, e a gente disponibiliza muita coisa hoje online também, quando é uma informação ou uma mudança pequena, a gente disponibiliza online. A gente tem um sistema onde a gente tem tudo isso, então as pessoas todas do Brasil inteiro têm acesso, então eles podem entrar lá e fazer o treinamento. Então eu tenho treinamento de 15 minutos, eu tenho de 30 minutos, eu tenho de 1 hora. São todos online, a maioria. A maioria desses são online, né? Porque ele já conhece, então ele tem que entrar e ver a mudança que aconteceu. Então ele se atualiza. Tem alguns que eu tenho a tutoria, que é a presença do instrutor ali na aula online, e tenho outros que são com monitoria. Então você faz, termina, se você tem dúvida, você pode acionar o monitor daquele treinamento, tirar a dúvida com ele, ou também nós temos programas que a gente tem as sessões de monitoria previamente planejadas, então naquele dia e horário você se conecta e você vai conversar a respeito daquele tema com o especialista do assunto e mais um grupo de pessoas que fizeram o treinamento online. Entendi. Então a gente tem essa modalidade também para as atualizações, que são muitas hoje. Sim, né? Sim. Manu, qual é a idade média? Eu te faço essa pergunta porque em caminhões, por exemplo, a gente vê, né, essa questão da necessidade de renovar, porque são motoristas que estão aí na faixa dos seus quase 50 anos, falta pouco para aposentadoria e tudo mais. Nessa área, né, de mecânicos, enfim, existe uma faixa etária aí que você vê onde está se concentrando maior volume e, de repente, é necessária essa renovação? Como que você vê isso agora? Hoje, eu diria assim, que a nossa faixa etária está entre 30 e 45 anos, né, a grande maioria. Nós temos pessoas com mais de 45 anos. Então, hoje, o que eu vejo? Eu vejo que nós temos as pessoas com a idade, e depende muito de como você faz a gestão da sua saúde, você pode estar com 50, 55 anos e ter disposição e condições de fazer um trabalho de mecânica, onde você fica em pé a maior parte do tempo, e tudo bem para você isso, e você pode trabalhar mais tempo, e tem aqueles profissionais que, por questões de saúde, não estão tão bem e que, de repente, param um pouco antes, né? Mas a profissão de mecânico, o que ela tem para a saúde que favorece? Não tem mecânico sedentário. Então, eles conseguem trabalhar mais tempo. Né? Então, assim, com 55, 60 anos, entra, sobe do caminhão, entra embaixo. É quase uma ginástica. Porque a vida inteira ele fez isso. Então, o corpo está muito acostumado. É uma atividade física, né? Então, a gente até brinca, fala, olha, você é privileciado, porque você não tem que fazer atividade física depois do trabalho. Você já faz durante. Você já faz durante. Você já vai fazendo durante. Então, não, é um benefício, né? Você trabalhar como mecânico. Olha que coisa boa. Então, Malu, a gente também tem um problema que, além de você ter a falta de mão de obra, né, como acontece até na questão do motorista, a gente tem a dificuldade de reter essa mão de obra depois que você consegue captar. Como isso também, eu queria saber se isso também é um desafio ali para vocês,
Porque a gente também sabe que hoje o jovem é muito rotativo, né? Ele é mais inquieto, né? Ele não fica fazendo carreira em algum lugar. Então eu queria saber como que vocês lidam com isso. Se é um desafio, né? E de que maneira vocês tentam propor coisas ali, ou situações para tentar reter o máximo que vocês podem dessa mão de obra. A rotatividade hoje ela é maior do que ela foi no passado, até por conta de que hoje a gente tem ofertas no mercado de outras profissões e também a gente tem um mercado hoje de trabalho aquecido. Então isso faz com que a rotatividade aumente. Se a gente, no futuro, daqui a um tempo, tiver um mercado um pouco mais recessivo, a rotatividade diminui. Então isso é normal. Agora, o jovem, por si só, ele gosta de experimentar outras profissões, de conhecer outras coisas. Então, às vezes, ele vai buscar essas experiências diferentes, às vezes ele fica em alguma outra experiência, às vezes ele retorna até e volta a trabalhar com a gente. Isso acontece. Não só nas oficinas, mas acontece também na fábrica. Então, faz parte do momento que a gente vive hoje. O que a gente tem que fazer para que ele fique com a gente é criar condições de trabalho adequadas, então, questões de segurança muito bem estruturadas para que ele não se acidente, não adquira um problema de saúde. Uma gestão também muito parceira, muito acolhedora, que possa oferecer para ele um ambiente de trabalho seguro, psicologicamente falando, né, que ele tenha colegas de trabalho, que ele se relacione bem, que ele tenha uma boa alimentação, que ele tenha ali uma estrutura de suporte para uma situação de doença dele ou da família, que ele sabe que a empresa vai estar dando um apoio para ele, que comparado com o mercado, a remuneração dele esteja adequada, não esteja desalinhada, muito abaixo, para ele não ser, né, também tentado aí ganhar mais, e incluir sempre algumas novidades. Então, esse ano, por exemplo, nós implementamos em todas as nossas casas um sorteio mensal de um brinde para quem bate a meta. Então, esse sorteio, já sorteamos um telefone, aí a gente vai sortear uma televisão, aí no outro mês a gente vai sortear, sei lá, uma air fryer. Então, assim, a gente ele começa a levar para casa dele alguma coisa que ele ganhou da empresa, né? Porque ele trabalhou ali e ele está concorrendo a ganhar alguma coisa todo mês. Então, isso vai fazendo com que eles se motivem a ficar na empresa, porque tem essa questão da novidade. Entendi. Então, eles não sabem previamente qual é o brinde. É divulgado no mês. Entendi. Então, fica, sabe? Aquela coisa, aquela suspense. O que será que vão sortear, né? E aí, a gente vem fazendo sempre coisas diferentes nesse sentido. Então, a gente introduziu material escolar no início do ano, material básico escolar para os filhos. Então, é uma despesa que diminui para ele. Que despesa, hein? Que despesa, Acho que até eu vou lá participar desse Então, assim, o que acontece? Se ele, né, já é casado, tem filhos, ele vai falar que ele vai sair, talvez a mulher ou o filho possa. Vai perder esses benefícios, sim, entendi. Tá? Agora a gente está fazendo uma ação no mês de maio, nós vamos fazer, onde ele vai conversar em casa sobre a filosofia da empresa. Vai conversar com a família sobre isso. A gente vai pedir para gravar um pequeno vídeo no celular mesmo e mandar para a gente. Depois vai ter sorteio também. Então a gente começa a fazer tipo assim, da melhor história. Para envolver a família. Para envolver a família. Entender o que ele faz, a gente quer que ele conte como é que é o Scaniaway, o que o Scaniaway diz, o que o Scaniaway tem de bom para a empresa, para o cliente, para o colaborador, porque ele olha, né, o todo. Então a gente vai falar, conte para sua família qual é a filosofia da empresa que você trabalha. E depois conte para nós como é que você fez. Que legal. Então, essa ação é agora no mês de maio. Bem que bacana. Em todas as casas. Em todas as casas. São quantas casas? Nós temos próprias da Scania 19. 19. Quando você fala próprias, é porque tem terceirizadas? É que tem as próprias são os concessionários da Scania, que são 3 casas que a gente tem, né? São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí a gente tem a rede que são de donos independentes, que representam a marca, mas não são da Scania. Sim. E aí a gente tem mais cerca de 200 casas Quer dizer, aí, no Brasil todo. Aí é uma população, né? De mecânicos. Nós estamos falando de 1.300 mecânicos no Brasil todo, na marca Scania. E a tendência é crescer, né? Crescer, porque só esse ano nós vamos aumentar 26 pontos de atendimento. Então vai haver Então a gente tem uma demanda maior. E, Malu, até para atender essa demanda e já uma carência que, né, como você bem disse no começo, que já existe no segmento, a diversidade, trazer mulheres,
É interessante? Vocês já fazem Sim. alguma coisa nesse sentido? Sim, nós já temos algumas mulheres mecânicas, e nós temos nos programas de formação, nós já temos também estudantes, nos programas de estágio também. Então a gente tem trazido, sempre que tem oportunidade, trazer uma mulher, mostrar para ela também qual é essa profissão, que ela pode exercer, porque até um tempo atrás as mulheres nem faziam engenharia, né? É verdade. Engenharia de produção elas não faziam. Hoje isso já mudou. Mecânica, Então a gente está produção. fazendo para mecânica agora. Então divulgar na sociedade também atinge o público feminino. Claro. Então olha, vem trabalhar com a gente. A mulher pode trabalhar aqui também. É um ambiente seguro, é um ambiente limpo, é um ambiente que não oferece risco, né, para a sua saúde, e você também pode aprender a trabalhar com isso. E você sente, nesses anos todos de Scania, um aumento de interesse por parte delas? Sim. Ou você acha que ainda tem uma restrição? Não, o interesse existe, ele tem muito a crescer, mas ele já evoluiu muito. Quando a gente começou a medir o número de homens e mulheres na organização, tem uns 8 anos ou 10, eu lembro que a gente fazia lá o cálculo, era 12% de mulher, né? E agora a gente está ali com 21, 22%. Bom. Na organização como um todo. Como um todo. Olhando, sim. Mas bom vocês têm número. metas nesse segmento mecânico? De mecânica, não. A gente tem meta de público feminino na organização, nas organização. diversas posições. Ah, que legal. Isso a gente tem. Pode falar? 2% por ano. Pra Por aumentar. ano. 2% aumentar por ano. Por ano. E vocês percebem o quanto, que eu entendo que inicialmente atender a diversidade seja um motivo, né? Mas Isso. vocês percebem a importância ou a mudança de comportamento ou alguma vantagem de ter essa diversidade, até em áreas como a mecânica, né? Porque a parte administrativa, enfim, mais comum. é mais comum, a gente já é bem comum isso. Agora, na parte mecânica, o que isso traz? Você já percebeu algum tipo de mudança lá dentro? Então, na área a mulher, ela tem um cuidado com os detalhes maior do que o homem, né? Então, ela tem uma atenção diferenciada, ela tem um olhar para a qualidade também um pouco mais apurado, e isso é científico, né? Sim. Então, e o que acontece? A mulher, ela é mais cuidadosa, então, por natureza. Então, quando eu falo de segurança e saúde física, ela se cuida mais. Ela é menos suscetível ao risco de sofrer um acidente ou de desenvolver uma doença ocupacional porque não usa o equipamento, porque não faz o movimento correto, porque não respeita uma regra de segurança. Isso traz pra dentro porque a gente às vezes percebe, a gente já escutou de transportadores que colocam mulheres motoristas, que depois de trazê-las, Muda o comportamento, né? dos homens, né? Porque eles começam Isso. a observar, ela faz treinamento, ela é mais cuidadosa, e eles, né, já não ficam, querem fazer parecido, eles entendem que aquilo é bom. Na mecânica acontece mesmo? Sim, ela acaba sendo a pessoa naquele grupo que vai falar, gente, vamos organizar essas ferramentas, que aqui não está muito bom. Olha, aqui está sujo, vamos limpar. Então, isso acaba trazendo, fazendo com que os outros mecânicos, poxa, vamos ajudar, e acaba mudando um pouco esse comportamento, sim, porque acaba desenvolvendo uma cultura diferente. Sim, Né? Porque uma tem um rotina olhar ali, diferente, né? Uhum. um olhar que antes não existia, agora tem alguém puxando isso. E aí as pessoas vão fazendo, né? Então isso contribui bastante. Isso é bem bacana. É bem bacana. E hoje, qual que, dentro da sua função lá na Scania, porque eu sei que você já passou por várias etapas lá, qual é o seu maior desafio hoje dentro da organização? Né? Tem o seu trabalho normal, aquele que você faz, pé nas costas, e tem provavelmente os desafios. Quais são hoje? Hoje eu acho que o desafio maior que a gente tem e que tem tomado bastante do nosso tempo é, sem dúvida, o facilitar o relacionamento das pessoas, né? Por quê? Porque hoje nós estamos trabalhando com 5 gerações dentro das organizações. Verdade. Desde a Baby Boomer, que ainda está lá, Sim. até a Z, que já está chegando. Então eu tenho um gestor de uma geração e ele tem 4 ou 3 ou até 5 gerações diferentes para fazer o comando. Isso é desafiador. Isso é Gente, como é desafiador, isso? Deve né? ser muito... Conta um pouco como isso... Conta como que funciona isso. Então, é muito do que a gente está falando aqui. Então, assim, como é que cada pessoa reage
como é que cada pessoa funciona no seu dia a dia. Então, a gente trabalha muito hoje o autoconhecimento e também o autoconhecimento da equipe. A gente trabalha muito, muito mais do que no passado isso, para que o gestor possa ter melhor conhecimento da equipe. Então, assim, como as pessoas reagem, quais são as expectativas, o que elas almejam. Então, hoje, o conversar, ele é mais necessário do que foi no passado, para eu conhecer melhor as pessoas, poder atender, mesmo que não na totalidade, mas eu poder fazer alguma diferença no tratamento com cada um dos colaboradores que estão sob a minha responsabilidade, para que essa pessoa possa se sentir ali inserida, para que ela possa sentir que ela tem uma atenção diferenciada para um ponto. Então, hoje a gente trabalha muito conversando com os colaboradores nesse sentido e também com as lideranças, dando ferramenta para ele lidar com toda essa questão. Com essa diferença, né? Com essa diferença, porque a gente tem, assim, o colaborador hoje que não vai trabalhar e não avisa. Nossa. Antes, isso não, na Sim, minha época, quando eu comecei, imagina não ir trabalhar e não avisar. Não existia isso. Já não existia quase não ir trabalhar. Imagina não avisar. Vocês morrendo, né? Não é? Até postura, né? Até postura. Até postura. A gente estava conversando, inclusive foi um colega da Scania que comentou, né? De alguns mais jovens, que às vezes vão trabalhar de um jeito e eles estão na área de vendas. E aí vai com um tipo de roupa, que você vai chegar numa transportadora e não vai dar certo, e aí, não vai dar bom. E eu imagino que deve ser como lidar, e você não pode chegar e já falar, você tem que saber como falar. Isso. Mas, meu Deus. Eu acho que esse é o principal desafio, como falar. Né? Porque não deixa de ser, né? O nosso setor ainda é um setor um pouco mais conservador, um pouco mais... É complicado, então, né? Tem que ter todos os cuidados ali, né? E hoje a gente está justamente... Então, o desafio é esse, é a gente trazer para a organização pessoas que vão conseguir se adequar à nossa cultura, e a gente sabe que 100% não. A gente também tem mudança o tempo todo, porque o ser humano, ele tá... Cada dia que a gente vive, a gente evolui um pouco mais, a gente vai mudando também, né? Então, assim, se eu não tiver conhecimento para saber que isso é normal, faz parte, que eu tenho que me adequar, e às vezes eu vou ter que aceitar alguma coisa, às vezes eu vou ter que ceder em alguma coisa, eu dificulto o relacionamento. E hoje, como o modelo de gestão, o modelo do trabalho, ele mudou, e as pessoas hoje, ela tem seu espaço, elas podem falar o que elas pensam, elas podem discordar de alguma coisa, e isso é totalmente permitido, e isso é muito saudável. Sim. Se eu tenho um gestor, às vezes um pouco mais velho, que foi moldado num conceito antigo, se ele não tiver treinado, se ele não tiver uma boa orientação, ele pode não fazer uma gestão muito boa. E a gente tem hoje casos de pessoas que deixam a organização e que falam na entrevista de saída que a gente faz que o motivo foi o ambiente de trabalho, ou a gestão, ou a falta de oportunidade de crescimento, que também eles trazem bastante. Então a gente tem que estar cobrindo isso. Então isso toma bastante nosso tempo, porque isso não é um treinamento que vai lá, fez o treinamento e volta e tá tudo bem. É uma mudança de modelo mental. É uma virada de chave. É uma virada muito de grande, chave. Principalmente para as gerações mais antigas. Né? Mas assim, como que você consegue, até porque eu sei porque até pra gente é difícil, de verdade, algumas coisas, né? Entender. Mas a gente também entende que algumas coisas dessa geração que tá chegando, elas são muito positivas. Sim. Né? Até conceitos, até o jeito de lidar, até o jeito de encarar, né? Que pra gente fala, nossa, como... Ai, meu Deus do céu, como tá... Ou como tá vestido assim, ou como tá falando assim. Mas você consegue hoje, talvez por tá tendo, né, pela sua função, se preparar para isso, você enxerga o poder dessa diversidade? Por exemplo, enxerga que essa geração que tá vindo tem lá algumas coisas que de repente não se encaixam, mas também traz muita coisa que você fala, poxa, nunca imaginei pensar dessa maneira. Tem essa troca, você consegue enxergar isso e passar isso lá dentro de uma maneira que todo mundo entenda, né? É o que a gente tem explorado. Então, assim, é dizer que a pessoa mais experiente, ela tem uma bagagem, uma experiência, um conhecimento, uma história de vida e de profissão que contribui muito com o mais novo. E o mais novo também tem uma bagagem de conhecimento que muitas vezes o mais experiente não tem. Porque o mais novo, ele já nasceu numa era tecnológica, ele já lida com informática desde que nasceu, ele domina as tecnologias. Então, o que a gente tem feito é assim, procure usar
ou procure trabalhar com as melhores competências de cada uma das pessoas, independente da idade ou da posição, né? Sim. E a gente tem esse programa lá que a gente chama de Skill Capture, que é a captura de competências, que é justamente para isso, para você fazer a diferença, ser inovador, criativo, fazer melhor, mais rápido, estar sempre ali à frente. Você precisa de várias competências, né? E aí a diversidade ela é extremamente importante, porque eu consigo, num grupo diverso, fazer com que ele seja mais competitivo, com um outro grupo de um outro lugar que não tem isso. Sim. Então, mostrar para as pessoas a vantagem de ter a diferença. E que se todo mundo pensar do mesmo jeito, fizer a mesma coisa, a gente não faz frente aos desafios que a gente tem do negócio. E o que eu acho engraçado isso, né? Porque quando a gente fala em diversidade, parece uma coisa tão simples, né? E não é. Ah, Ela vamos é lá, bastante vamos contratar, complexa. Muito complexa. contratar mais mulheres, vamos contratar o cara que pensa assim, aquela pessoa que fala daquele jeito. Mas, gente, juntar tudo isso numa organização como, não só como a Scania, mas que são mais tradicionais, né? Que já vêm de anos, enfim. Deve ser muito desafiador mesmo, pra quem, principalmente para quem mexe com essa questão do RH. Porque a diversidade ela tem milhões de vantagens, mas você colocar tudo isso no mesmo ambiente e fazer essas pessoas se conversarem sem discussão, Sem né? atritos. Sem atritos. Então, a gente tem complicado. vários trabalhos para nos apoiar nisso. Então, desde a preparação da liderança, o pessoal de RH também, que a gente tem nas áreas, né, que também apoiam bastante, mas a gente também tem os treinamentos para os colaboradores. Então, hoje uma pessoa, quando ela é admitida, ela tem, no programa de integração, ela já tem um módulo que fala de diversidade e inclusão. Isso é bacana. E depois a gente vai reforçando com programas que são mais específicos. E a gente tem jogos, então, jogos de cartas, atividades lúdicas, aonde a gente possa fazer com que isso apareça, aí traz isso para uma discussão em grupo, e aí leva para o dia a dia. Então, então isso é tudo treino, né? É por isso que eu falo, a gente tem que conversar muito mais com as pessoas hoje, porque eu tenho que sentar, eu tenho que conversar, eu tenho que aplicar uma dinâmica, ou é um vídeo, ou é um jogo, ou é um texto, ou é uma situação que eu trago para uma conversa, para uma discussão, e aí eu vou formando um pensamento mais coletivo no que diz respeito à diversidade e inclusão, e até nos conceitos que são da pessoa, da vida educacional, da formação dela. Porque eu posso ter um entendimento sobre diversidade e inclusão, um conceito pré-formado pela minha educação, pela minha família, pela experiência de vida que eu tenho. Você outro. Só que quando a gente está aqui trabalhando junto, nós temos que entrar num acordo. Exato. E entre nós, para trabalharmos juntos, a gente tem que ter algo mais consensual. Sim. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso hoje? Então, como é que eu faço isso no trabalho? Vamos conversar a respeito disso. Então, o que eu preciso respeitar? O que eu preciso aceitar? O que eu preciso falar quando me incomoda? E o outro tem que aceitar isso sem também achar que é uma crítica, e isso ser natural. Então, aí tem também os processos de feedback, que hoje acontece bastante, então a gente estimula não só o feedback da liderança para o colaborador, mas o colaborador também faz sua autoavaliação, depois tem uma reunião de calibração, mas a gente também estimula o feedback coletivo. Então, quando você vê alguma coisa no seu colega de trabalho que você não gostou, ou que você acha que ele fez e deixou alguém chateado, ou que prejudicou alguma coisa, dá um alô para ele, fala para ele, olha, aconteceu isso e tal. Por quê? Porque isso você está ajudando a pessoa também. Às vezes a pessoa não fez por mal, ela fez naturalmente. Sim. Mas se você Pela percebeu, falta de tato, sinaliza, de experiência, né? Então a gente faz muito isso. E os treinamentos que a gente faz previamente, eles favorecem a ter essa conversa. Então, olha, lembra, a gente fez um programa lá de treinamento que a gente falou disso, e agora, a gente não está fazendo daquela forma. Então, como é que a gente pode fazer isso melhor, né? Sim, então, isso também contribui bastante, né? Então, são várias frentes para você poder conseguir... A gente poder atender e administrar, que não é fácil, né? Porque as pessoas, elas não são fáceis de ser administradas. Né? O ser humano não é fácil. Ele é complexo e ele não tem manual de instrução. Claro, exatamente, que é o, né? Que é o desafio. Ele não tem, né? Exatamente. Então, a gente vai conhecendo as pessoas e falando assim, olha, essa pessoa funciona desse jeito, essa de outro. E essa leitura sendo agilizada com ferramentas e com algumas ações que a gente faz, ela agiliza
e aí facilita ali o relacionamento da equipe, da gestão com aquela equipe e tudo mais. E tem as pesquisas de clima também, que traz um termômetro para a gente de como as coisas estão funcionando. O plano de ação da pesquisa de clima é feito pelas equipes, não é um plano de ação feito por gestor. Então, Isso é bacana. eu gerei o resultado, o que eu vou dizer para fazer para melhorar aquele resultado que não está bom? Sim. Né? Então, as pessoas participam hoje, né, bastante. Isso é importante, né? Isso é importante. Sentir esse pertencimento. Exato. Que eu sou ouvido. Exatamente. Né? Que o que eu falo tem importância, ele é considerado. Ele é ouvido. Sim. Então isso faz muito sentido. E a nova geração, as gerações mais novas, elas dão muito valor a isso. Né? Elas gostam muito de perceber que elas estão tendo essa atenção. Exato. Que elas têm algo a dizer e algo a contribuir, né? E às vezes a gente fala para o gestor, a gente fala assim, olha, o gestor fala, mas eu não posso mudar isso, é uma situação que eu falei, eu sei que você não pode mudar, mas você pode conversar, deixa a pessoa falar, ouve, né, acolhe, explica que pela razão da empresa, da situação, do momento, você não pode fazer nada, mas seja solidário ao que ela está te dizendo. A escutativa. Isso, às vezes, é só escutar. Faz toda a diferença, não precisa fazer nada. Né, que é a escutativa. Sim. A gente fala assim, às vezes a pessoa só precisa falar. Só. Ela não precisa mais nada. Não precisa de uma opinião, não precisa de nada. Né? E ter um feedback, o retorno dos porquês. A explicação. Né? Que é a juventude também, hoje, as gerações mais novas, se você não explica, se não faz sentido, eles não fazem. Sim. Né? As crianças hoje são muito mais questionadoras, né? Tem que ter propósito daquilo. Tem que ter propósito. Antes, eu lembro, a minha irmã, ela é 9 anos mais nova do que eu. Né? Então, assim, eu não fazia perguntas para minha mãe que a minha irmã fazia. Olha só, você já vê uma diferença de 9 anos. Já mudou bastante. Né? Então, assim, eu não me atrevia a perguntar para minha mãe ou questionar a minha mãe ou o meu pai de coisas que a minha irmã já fazia. Os meus sobrinhos, então, agora, muito mais. Então, assim, se a gente for olhando na família, a gente já aprende muito. É verdade. Exatamente. Já é um laboratório. Já. Malu, a gente caminha para o final, mas eu queria antes te fazer uma pergunta. Quem tiver interesse, né, em trabalhar na Scania, em ser um colaborador, né, mecânico nas casas, como faz? Então, nós lançamos agora no mês de março, um programa chamado Banco de Talentos Rede Scania. Ele está veiculando nas redes sociais e também nas páginas da internet da Scania. Então, é só entrar, colocar o nome, telefone, um e-mail para contato. Nós estamos recebendo essas informações, estamos dividindo por região no país, encaminhando para os RHs das concessionárias, fazerem contato com essas pessoas, e aí nós vamos fazer a análise se é alguém que precisa começar a aprender a profissão do zero, se é alguém que já é um profissional de alguma área da mecânica que quer migrar ou evoluir, ou se ele é um profissional experiente que quer se especializar no caminhão pesado ou no caminhão Scania. Então a gente está fazendo esse programa, ele deu super certo, e nós estamos com mais de 5.000 inscritos. Uau, legal. E tem prazo para encerrar? Não, nós vamos deixar vivo, porque a gente quer... Sempre há necessidade. Sempre tem necessidade. Sobre essa necessidade. E sobre necessidade, o Brasil hoje está com 15.000 vagas para mecânico de caminhão pesado. Caramba. 15.000 vagas. Olha lá, gente. Você... Brasil. Aí, ó. Aí, ó, fica atento. Perdendo aí a oportunidade. Então, para quem quer uma profissão, ou quer mudar de carreira, ou quer fazer algo diferente, é uma grande oportunidade, porque a gente está oferecendo a capacitação, a gente está dando oportunidade, e pode ser o início de uma carreira muito interessante, porque dentro das oficinas, você pode começar como auxiliar, você tem mecânico 1, 2, 3, aí o mecânico especialista 1, mecânico especialista 2, e depois você pode ir para uma carreira técnica para ser um consultor técnico, um vendedor de peças, então, um chefe de oficina. De carreira. Existe o plano de carreira dentro da própria empresa, né? Isso e a empresa que te proporciona isso. Então que você bacana. não precisa ficar o resto da vida como mecânico. Você pode crescer e ir para a área técnica ou para a área de vendas, para ser um vendedor de caminhão, por exemplo. Né? Bacana. Que se você tiver, né, vocação para a área comercial e quiser seguir, ou fazer uma engenharia e se especializar e trabalhar num outro nível da mecânica, né? Porque hoje a gente está falando de um conhecimento de
automação, de robótica, mas a gente já está começando a formar as pessoas para o elétrico. Bacana. Porque o futuro vai demandar cada vez mais especialização. Sim, exatamente, o futuro elétrico. O futuro elétrico, né? Então as pessoas, elas não podem, elas têm que querer estudar sempre, porque, né, como a gente fala, o slogan da Scania Academy é uma jornada infinita de aprendizagem. Claro. Porque hoje, nenhuma profissão você estuda E fica e parado. terminei, agora eu vou só trabalhar. Não existe isso mais. Quando eu estudava, essa ilusão, ela existia. Quando eu me formar, eu vou parar de estudar. Agora não. Não, meu pai falava, né? Quando que você vai parar de estudar? Eu falava, pai, quando eu me formar, eu paro de estudar, né? E aí eu nunca parei de estudar. E não dá para parar de estudar. Enquanto você trabalha, enquanto você está vivo, né? Você, mesmo as quem coisas não trabalha, estão você tem que tecnologias. Você troca o seu celular, você tem que aprender a lidar com o celular novo. Você troca o seu computador, idem. Você compra um equipamento novo para sua casa, você tem que aprender a lidar com ele, porque ele vem com e isso também acontece lá dentro. Um mecanismo de funcionamento diferente. E você tem que aprender o tempo todo. E no trabalho não é diferente. Então, hoje, o aprender, ele é o nosso dia a dia. Bom, Malu, ainda não acabou. Então, a gente tem um quadro aqui no Voz do Transporte que é sobre mitos e verdades dentro dessa temática que a gente conversou até agora. Vamos participar? Vamos, bora. Então, roda a vinheta. Então, vamos lá, Malu. O trabalho mecânico é pesado e sujo de graxa. Mito ou verdade? Mito. Porque o trabalho hoje, ele é moderno, ele tem recursos modernos, a pessoa tem uma condição de trabalho diferenciada, então evoluiu muito o produto, ele é tecnológico, ele tem muitas facilidades que faz com que esse trabalho hoje seja muito, muito mais tranquilo do que foi no passado. Mulher não combina com oficina mecânica. Mito ou verdade? Mito. A mulher hoje está em todas as profissões, né? A gente está vendo a mulher cada vez trabalhando em diversas profissões. Então, motoristas, mulheres motoristas de ônibus, de Uber, de caminhão, e nas oficinas também, nas áreas de fábrica também. Então, eu acho que também a mulher hoje ela pode trabalhar na profissão que ela entender que ela gostaria. E a gente tem toda a condição de oferecer também essa oportunidade para o público feminino. Eu não preciso ter experiência e nem ser jovem para ingressar na carreira de mecânico. Mito ou verdade? Verdade. Hoje as empresas elas estão oferecendo capacitação e condições para absorver os profissionais ou as pessoas que não têm ainda formação ou conhecimento. A gente oferece o conhecimento a essas pessoas. A gente promove capacitação e treinamento para que elas possam estar preparadas para ingressar na atividade de mecânica. Trabalhar com diversidade é um desafio dentro das empresas. Mito ou verdade? Verdade. Hoje nós temos várias gerações trabalhando juntas, então são modelos de pensamento diferentes, são expectativas diferentes, são modos diferentes de ver a vida, de ver o mundo. Não é fácil fazer com que esse grupo de pessoas tão diverso possa estar ali trabalhando juntas e se relacionando de uma forma saudável. Mas a gente temos vários trabalhos e várias técnicas que ajudam as pessoas a conhecer melhor umas às outras e a respeitar também as diversidades que existem entre uma e outra, e aí isso flui de uma maneira mais leve, mas é desafiador. Nossa, Malu, muito obrigada pela sua presença. Foi muito legal, porque eu acho que é gostoso a gente conhecer os bastidores, né? Exatamente. Porque a gente já trouxe aqui vários executivos da Scania mesmo para falar do produto, para falar de pós-venda, enfim. Tecnologia. Mas faz muita diferença mesmo o ambiente de trabalho saudável, você ter essas questões de treinamento, esse bastidor que faz com que todo o resto ali, né? Que o produto saia bem feito. Que para ter o caminhão tal precisa aí de das pessoas. Das pessoas. Então, muito legal. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer poder falar desse tema aqui com vocês, né? Num veículo de comunicação tão importante. Tenho certeza que vai já também alcançar um outro público que a gente quer alcançar para mostrar a nossa atividade e fazer com que as pessoas conheçam mais. E aí, dentro da Scania, para fechar, a gente tem uma frase que a gente usa há anos, que tem a ver com o que você falou. Tecnologia, produto, atendimento ao cliente, tudo isso é feito por pessoas, né? E a gente fala lá que tudo começa e termina com as pessoas. Exato.
Muito bom. Muito Muito bom não, bom. muito correto, né? Porque é isso Correto, mesmo. muito bom. E assim a gente termina aqui A gente o finaliza Vozes, esse bate-papo bem esse legal. bate-papo bacana. E você, se conhece algum mecânico, você que é mecânico, avisa Ou você os que tá colegas. pensando em ser Ou que tá mecânico. pensando aí dar uma virada de chave na carreira, É. por que não? Ó, procura a Malu, a Scania. E até a próxima. E aí você continue aí, se inscreva lá no nosso canal para vocês não perderem conteúdos como esse. Até mais!